E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai provar que se o conjunto dos pontos de descontinuidade de uma função limitada f tem medida nula, então ela é integrável. A recíproca desse teorema é verdadeira, a gente vai provar no próximo vídeo, e justamente esse teorema do se somente se torna uma caracterização de funções integráveis e que se torna assim o resultado mais importante do capítulo, beleza pessoal? Então vamos lá, vamos provar esse resultado hoje. E aí pessoal, vamos lá provar esse teorema. Claro que para eu provar esse teorema, primeiro eu tenho que definir o que é um conjunto de medida nula, beleza? Então um conjunto, antes disso, só uma anotaçãozinha, olha, a gente vai denotar como se fosse um módulo de I, onde I é um intervalo, o comprimento do intervalo, tá? Então se I é um intervalo de extremos AB, o comprimento dele é B menos A, e aqui eu não estou fazendo distinção se ele é aberto, fechado de um lado, fechado do outro. Então foi intervalo de A até B com A menor do que B, a gente denota por módulo de I o seu comprimento. A gente disse que um conjunto X tem medida nula se para cada epsilon dado qualquer epsilon, eu consigo uma cobertura de X formada por intervalos abertos numa quantidade finita ou infinita enumerável, de maneira que o somatório de todos os comprimentos desse intervalo dá menor do que epsilon. Bem, pode parecer complicado, mas veja, a ideia é justamente que eu consigo cobrir o X por um conjunto que é a união de vários intervalozinhos que quando eu somo todos esses comprimentos dá menor do que epsilon e o epsilon é qualquer. Então eu consigo cobrir o X por intervalos que o comprimento vai dar menor do que epsilon e o epsilon é qualquer. Então, obviamente, se fosse para ter alguma medida, se a gente vai ter uma medida para esse X, vai ter que ser zero, beleza? Porque eu vou cobrir por intervalos que os comprimentos, o somatório todinho dá menor do que epsilon e o epsilon é qualquer, então eu posso fazer o epsilon tender para zero e, obviamente, a medida desse x teria que ser esse zero, beleza? A gente aqui não define de maneira geral o que é uma medida de um conjunto, beleza? Mas, certamente, um conjunto com esse aspecto tem que ter uma medida nula, ok? Então, bem, vamos dar dois exemplos bastante básicos de conjuntos de medida nula para ver se a gente entende bem, mas que são exemplos bons porque a gente vai provar primeiro, né, nesse vídeo, que se o conjunto dos pontos de descontinuidade da função tiver medida nula, então ela é integrável. Então se eu vejo aqui, por exemplo, a gente vai provar agora que todo conjunto finito tem medida nula e depois que todo conjunto enumerável tem medida nula. Então se eu provar que uma função é descontínua apenas numa quantidade enumerável de pontos, então ela é descontínua apenas num conjunto de medida nula, logo é integrável, beleza? E aqueles dois teoremas que a gente provou na aula passada, né, nos vídeos passados, vão ser consequências imediatas, né? Por exemplo, toda função contínua é integrável, isso é consequência, e toda função monótona é integrável. Por quê? Toda função monótona limitada tem apenas uma quantidade enumerável de descontinuidades, tá, pessoal? Isso é exercício de outros capítulos. Então vamos lá provar que todo conjunto finito tem medida nula. A demonstração disso é bastante simples, realmente, até porque é um exemplo simples, né? Suponha que x é um conjunto finito, de x1 até xn. Dado o epsilon positivo, eu quero achar intervalos abertos que cobrem o x de maneira que o comprimento da soma desses abertos dê menor do que epsilon. Porra, mas como é que eu faço? Para cada x, né, para cada xk, eu pego o intervalo centrado em xk e comprimento epsilon sobre... Eu botei primeiro epsilon sobre n, beleza? Mas eu vou botar epsilon sobre 2n, só para dar menor do que epsilon direitinho. Então, é óbvio, se cada intervalo desse está centrado num ponto desse, quando eu unir todos, obviamente que eu vou assim cobrir todo o conjunto X. Além disso, a soma dos comprimentos desses n intervalos, cada intervalozinho tem medida quanto? Epsilon sobre 2n. Eu estou somando n, então a soma desses n intervalo dá n vezes epsilon sobre 2n. Corto o n com n, isso dá epsilon sobre 2, que obviamente é menor do que epsilon, beleza? Eu tinha feito de maneira que eu não tinha botado 2, né? Então tinha dado epsilon, e a gente quer, pela definição, menor do que epsilon. Então é só dividir por 2. Vamos provar agora que todo conjunto enumerável tem medida nula. A demonstração é parecida, mas não é igual. Por que não vai ser igual? Óbvio. Porque eu peguei o comprimento aqui de todos os intervalos, aqui é uma quantidade finita, só tinha n pontos.
Então eu peguei o intervalo ali, centrado no xk, e o comprimento eram todos iguais, epsilon sobre 2n. Óbvio que se eu tenho uma quantidade enumerável infinita, não dá para usar esse argumento, porque aqui, né, não tem um n. Né? Nesse caso, o n seria infinito. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que ir pegando intervalos com comprimento cada vez menores, mas a ideia é a mesma. Eu vou pegar intervalo centrado em cada xk, só que aí o comprimento vai ter que ir diminuindo, de maneira que quando eu somar esses infinitos intervalos, dê um número menor do que epsilon. Mas isso é fácil, né, pessoal? Porque se eu pegar tem que dar epsilon. Então vai ser epsilon sobre o primeiro comprimento, epsilon sobre 2. Na verdade eu vou começar sobre 4, né? Porque senão vai acontecer o mesmo problema de antes. Vai dar epsilon e eu quero menor do que epsilon. Então o primeiro intervalo epsilon sobre comprimento epsilon sobre 4. O segundo intervalo epsilon sobre 8. O terceiro epsilon sobre 16 e assim vai. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar para cada k, eu pego o ik, que é o intervalo centrado em xk de comprimento de epsilon sobre 2 elevado a k. Aqui eu escrevi o próprio intervalo, não precisava, né? Então, quem é ik é o intervalo aberto centrado em xk de comprimento epsilon sobre 2 elevado a k mais 1, tá? Esse mais 1 é só para dar certinho. É óbvio que a união de todos esses caras cobre um x, por quê? Porque o ik contém o x(k). Quando eu unir todos os ik's, né, os infinitos, eu vou cobrir todo mundo que está em x, tá? E quando eu somo, a gente definiu de maneira que esse comprimento é isso, então quando eu somo todos os comprimentos, dá esse somatório aqui. O epsilon não depende do k, então por séries, tá? Eu posso puxar esse epsilon para fora desde que essa série converge. E essa série converge sim, isso é uma série geométrica. Né? Aqui eu estou somando 1/4 mais 1/8 mais 1 sobre 16 mais 1 sobre 32. Não sei se você está ligado, mas essa série é fácil de calcular, é a série geométrica. E eu sempre penso assim, quando eu estou somando uma série geométrica, principalmente esse de meio, 1/4, nananã, estou começando com 1/4, então essa série aqui dá, o somatório dela dá meio. Então o somatório de todos os comprimentos dá epsilon sobre 2, que é menor do que epsilon, beleza? Então, obviamente, o x tem medida nula. Então, todo conjunto enumerável tem medida nula. Todo conjunto finito tem medida nula. A união de dois conjuntos de medida nula tem medida nula, isso é fácil de provar, tem alguns outros resultados em relação a isso. Antes de provar, pessoal, o teorema, eu queria só fazer uma observação rapidinha, tá? Que lá no livro do Elon está no meio da demonstração, né? Na verdade ele só afirma, é simples, tá, pessoal? Mas eu queria explicar para vocês, caso vocês tenham alguma dificuldade na leitura da demonstração do livro, tá? Veja, pessoal, o que a gente vai provar agora é, se a função f é contínua em um ponto x0, não é que ela é contínua em todos os pontos, não. Se ela é contínua em um ponto x0, então, dado um epsilon qualquer, existe um intervalo aberto, centrado em x0, de maneira que a oscilação da f na interseção do fecho desse intervalo aberto com o domínio da f é menor do que epsilon, beleza? Essa interseção está aqui só porque, obviamente, eu não vou pegar a oscilação de f fora do domínio. E aí, por exemplo, se o x0 for o próprio a ou b, quando eu pego o intervalo centrado no x0, né, não tenho como supor que esse intervalo está contido no AB, beleza? Então aqui inclui, obviamente, os extremos. Então essa interseção está só por causa disso, está no domínio. Mas vamos esquecer aqui por enquanto, só para a gente esquecer. O que é que eu estou dizendo? Se ela é contínua no x0, eu consigo um intervalo centrado no x0 de maneira que a oscilação no fecho desse intervalo é menor do que epsilon, beleza? Então eu consigo controlar, se ela é contínua no x0, em outras palavras, eu consigo controlar a oscilação da f no intervalozinho perto do x0, beleza? Um intervalozinho perto do x0, ok? Para isso, pessoal, a demonstração é bastante simples, vem da definição de continuidade mesmo. Para isso, pessoal, veja, eu vou provar o seguinte primeiro. Como eu quero aqui menor do que epsilon, aqui em cima eu vou pedir menor do que epsilon sobre 2. Eu primeiro vou provar que existe um intervalozinho que no fecho, e aí tem só mais um cuidado, por isso que tem essa observação, são 2 ou 3 cuidados nessa observação. É tudo direto da definição de continuidade, mas eu queria chamar a atenção para vocês, né? Então, por exemplo,
Para quaisquer z e y no fecho desse intervalo, a distância entre as imagens nesses dois elementos é menor do que epsilon sobre 2. Veja, pô, isso aqui é direto da continuidade. Veja, na definição de continuidade eu teria alguma coisa assim, um f de y menos f de x0. Um desses dois tinha que ser f de x0. Na definição mesmo teria que ser f de x0. Mas eu consigo botar para dois quaisquer dentro do intervalo? Sim, né? É só usar a desigualdade triangular. Então veja o que eu vou provar primeiro. Eu vou provar que dados z e y quaisquer dentro do intervalo, essa diferença é menor do que epsilon sobre 2. Com isso, segue o de baixo tranquilamente, porque essa oscilação é o sup disso aqui pelo lema 2, então o sup vai ser menor ou igual do que epsilon sobre 2 e obviamente menor do que epsilon. Então a gente tem que provar isso aqui. Provar isso é bastante fácil, tá, pessoal? Tem duas coisas no jogo aqui. Primeiro, que nenhum desses dois caras eu estou fixado no x0, os dois estão variando dentro do intervalo. E a segunda coisa é que eu estou pegando o fecho do intervalo. Na definição de continuidade está no aberto, mas é só pegar um intervalo um pouquinho menor, nada demais. Então, olha, então para provar essa desigualdade aqui, o que é que a gente faz? Dado um epsilon positivo, existe um delta1, primeiro eu vou pegar um delta1 para depois pegar um menorzinho justamente para o fecho estar dentro do primeiro, tá? Dado um epsilon positivo, existe um delta1 de maneira que se o y tiver numa distância menor do que delta para o x0, e dentro do domínio, óbvio, se o y tiver numa distância menor do que o x0, então f de y menos f de x0, a distância, é menor do que epsilon sobre 4. Eu botei sobre 4 porque a gente vai ter que fazer umas paradas aqui no meio, beleza? Então, se eu tomar o delta menor do que esse delta 1, o que vai acontecer? E aí eu vou considerar agora o intervalo centrado no x0, justamente esse de raio delta, beleza? Então, se eu pego o x o y e z quaisquer dentro do fecho desse intervalo, o que vai acontecer, pessoal? Presta atenção. Esse delta é menor do que o delta 1. Então, obviamente que o fecho desse intervalo, que vai conter os extremos, como esse delta é menor do que o delta 1, o fecho desse intervalo está contido no primeiro intervalo com delta 1. Então, se eu pego x, y e z, desculpe, no fecho desse intervalo j, então esse intervalo j está contido naquele primeiro intervalo. E aí o que acontece? Tanto para y quanto para z, eu posso usar essa desigualdade. Então, a distância da imagem de f de y para f de z, né? Então, esse valor aqui, que é igual a eu somo e subtraio f de x, que é o velho truque de sempre, tá? Eu quero estimar esse daqui, eu não sei estimar esse. O que é que eu sei estimar? Eu sei estimar tanto o f de y com o f de x0, quanto o f de z com o f de x0. Então, o que é que eu faço? Eu somo e subtraio o f de x0, aqui tem um 0, tá? Somo, subtraio, uso aqui a desigualdade triangular, separo esse desse, cada um desses eu pedi menor do que epsilon sobre 4 e, obviamente, a soma vai ser menor do que epsilon sobre 2. Menor do que epsilon sobre 2. Então, o que equivale? F de z menos f de y é menor do que epsilon sobre 2 para todo z e y no fecho desse intervalo j. Tá, e como é que eu provo esse final, que é o que a gente precisa mesmo? Lembra, pelo lema 3, eu acho que eu falei 2 em algum momento, a oscilação da f nesse intervalo é igual ao sup dessas distâncias onde esses dois elementos estão no intervalo na jogada. Mas olha, se todas essas distâncias são menores, todo mundo desse conjunto, pessoal, é menor do que epsilon sobre 2. Então, o sup do conjunto é menor ou igual a epsilon sobre 2 e, obviamente, menor do que epsilon, tá? Então, resumindo aqui a observação, se você estava de boa aí, eu acho que talvez eu tenha gastado muito tempo para isso, mas se a f é contínua no ponto x0, dado um epsilon positivo, eu consigo um intervalo centrado no x0, de maneira que a oscilação da f no fecho desse intervalo é menor do que epsilon, beleza? Certo? Vamos agora provar o teorema. Então, o teorema, pessoal, diz exatamente, né, que se a função f de a em b fechado, né, no intervalo fechado de a em b,
Eu repito isso muito, pessoal, porque, mais uma vez, a gente não está aqui em integrais impróprias. Então, tanto o intervalo é fechado e limitado, quanto a função também é limitada. Então, tanto o intervalo quanto a função são limitados e o intervalo é fechado também, beleza? A gente não está com integrais impróprias aqui. Então, nem o intervalo é ilimitado, nem a função é ilimitada, beleza? Então, seja f uma função de a em b em R limitada. E seja D o conjunto dos pontos de descontinuidade de f. Se D tem medida nula, então f é integrável. A gente vai provar no próximo vídeo que a recíproca é verdadeira, ok? Mas precisa fazer algumas coisas no meio do caminho, eu não botei o se somente se aí para não ficar muito grande, beleza? Até para o vídeo também ficar comprido. A ideia, pessoal, é, assim, talvez seja um dos teoremas mais difíceis de provar, mas a ideia é simples. Não é nada tão difícil. Veja, a gente provou dois teoremas aqui antes, que eu até disse a vocês, olha, os dois são corolários desse teorema que a gente está provando agora. Mas olha, o primeiro, toda função contínua é integrável. O que é que a gente fez? Porra, quando a função é contínua, eu conseguia controlar, pessoal, olha no somatório aqui, peço desculpa pela desorganização, eu conseguia controlar a oscilação. Quando eu digo controlar, não é só estimar não. Aqui, tá aqui, na verdade é essa parte aqui. Eu conseguia controlar a oscilação dela nos intervalozinhos. Ou seja, se eu pegasse um intervalozinho pequenininho, eu conseguia fazer essa oscilação menor do que epsilon vezes alguma coisa. Por isso que eu digo controlar, porque é menor do que epsilon vezes alguma coisa. Beleza? Quando ela era contínua, eu fazia isso. Eu controlava essa parada. Aí quando eu puxava isso para fora do somatório, o que sobrava, na verdade, era o somatório de todos os comprimentos, que dava B menos A, e aí eu pedia justamente que o epsilon a oscilação fosse menor do que epsilon sobre B menos A. Já na demonstração de que toda função monótona era integrável, eu não conseguia, não era possível eu controlar a oscilação, porque se ela tivesse uma descontinuidade num ponto, a oscilação ia ser pelo menos do tamanho daquele pulo, digamos assim, se tivesse um pulo, né? Então eu não consigo controlar. Em que sentido? Menor do que qualquer epsilon. Não consigo. Eu aperto o intervalo e essa oscilação vai ficar pequena. Não, não consigo. Mas eu conseguia estimar. Na verdade, nesse caso da função monótona, eu conhecia cada oscilação em cada intervalo. E aí com isso eu conseguia estimar bem e tal. Então o que eu fazia era justamente tentar apertar os intervalos de maneira conveniente, né? Então eu pegava uma partição que os intervalos fossem menor do que isso, aí naquele somatório eu puxava essa parada para fora, porque aí aqui no final de tudo, essa soma toda ia dar a oscilação total, dava exatamente igual a oscilação total, e aí eu podia cortar, tá? Sem ter N na jogada. A gente vai usar essas duas ideias, não estou dizendo que a gente vai usar os teoremas não, tá pessoal? Estou dizendo que a gente vai usar as ideias. Veja, na parte onde ela é descontínua, assim como na monótona, eu não consigo controlar a oscilação. Não consigo botar ela menor do que um epsilon. Mas eu consigo estimar, óbvio, porque a oscilação no intervalozinho vai ser menor do que a oscilação total da f. O que é que eu consigo nesses pontos de descontinuidade pela hipótese? Se ele tem medida nula, meio que eu consigo jogar esses intervalozinhos dentro de intervalos abertos, que a soma dos comprimentos desses abertos dá menor do que epsilon, porque é a hipótese, ele tem medida nula. Então eu vou conseguir, na verdade, controlar o somatório dos intervalozinhos, beleza? Isso na parte onde ela é descontínua. Onde ela for contínua, aí eu continuo usando essa minha possibilidade de controlar a oscilação, que foi a observação que a gente fez antes. Então a gente está aqui com a ideia, tá? Então basicamente eu vou mostrar a ideia para vocês aqui, pessoal. Quando eu fizer esse somatório aqui, que é essa diferença, que é aquela da oscilação, eu vou quebrar em duas partes. Essa primeira parte seria em relação aos intervalozinhos que estão com as descontinuidades e essa dos que não têm descontinuidade. Aí eu vou pedir nessa que não tem descontinuidade justamente que a oscilação seja menor do que um epsilon alguma coisa. E que coisa é essa que eu vou pedir? Epsilon sobre alguma coisa? Dividido por alguma coisa. Não, mas que coisa é essa que eu vou pedir? Primeiro sobre 2, já que eu vou dividir em dois somatórios, vai ser epsilon sobre 2, mas vai ter que pedir também, pessoal, menor do que o comprimento. Por quê? Quando eu estimar
essa oscilação aqui por esse valor, epsilon alguma coisa, eu vou puxar ele para fora do somatório e, obviamente, vai ter um somatório dos comprimentos aí. E aí eu vou, esse somatório eu não controlo, que aqui é o dos de continuidade, mas eu estimo por cima por B menos A. Então eu vou justamente pedir que essa oscilação seja menor do que epsilon sobre 2B menos A. Já na parte da descontinuidade, o que foi que eu disse? Eu não consigo controlar a oscilação onde ela é descontínua, mas eu consigo estimar por cima. Óbvio, a oscilação nesse intervalozinho vai ser menor do que a oscilação total. Quando eu puxo isso para fora, esse somatório é que eu consigo controlar porque o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula. Então esse somatório vai ser menor do que qualquer coisa que eu quero. Então vou pedir menor do que 2 vezes a oscilação total da F, beleza? Então voltando lá para cima, essa é a ideia geral, não provei ainda. Vamos provar com cuidado. Então dado o epsilon positivo, eu vou cobrir o D com intervalos abertos, que a gente vai denotar por IK, cuja soma de todos os intervalos D menor do que epsilon sobre 2 vezes a oscilação total da F. Beleza? Eu já expliquei porque que vai aparecer isso aqui. Se a gente deixar só epsilon, no final a gente volta e corrige, né? Vai sair dividindo pelo que quer. Agora, para cada x que não está em D, né, se x não está em D, lembra, o x é o conjunto onde a F é descontínua. Então, para cada x no complementar de D, a F é contínua. Então, se a F é contínua, pela observação que eu acabei de provar no item antes de demonstrar, eu posso considerar o intervalo aberto Jx centrado em x, de maneira que a oscilação total da F no fecho desse intervalo, interseção com domínio, dá menor do que epsilon sobre 2B menos A. Beleza? Só uma coisa, pessoal, por que eu estou botando aqui interseção com o domínio? Porque é óbvio, eu não vou pegar a oscilação da F fora do domínio. E aqui possivelmente, o x pode ser um dos extremos. Então eu não posso garantir que esse intervalo está todo contínuo em B menos A. Então é só por causa disso. Basicamente é só pelos extremos que está aparecendo essa interseção. Mas, dado um x que não está em D, a F é contínua nele, pela observação, eu consigo um intervalo aberto centrado nesse x, que a gente vai denotar por Jx, de maneira que a oscilação no fecho desse intervalo dá menor do que epsilon sobre 2 vezes o comprimento total, que é B menos A. É óbvio que se eu juntar todos os i, porque veja, os i's cobrem as descontinuidades. Os j's contém, cada j desse contém o ponto onde a função é contínua. Então, se eu juntar todos os i's com todos os j's, é óbvio que eu cubro o intervalo inteiro, né? É óbvio porque a função ou é contínua ou é descontínua num ponto. Não existe uma terceira alternativa, beleza? Então, porque eu me lembrei de uma história que não é sobre continuidade, né? Sobre série convergente ou não convergente, né? Depois eu conto. Então, aí veja, eu cobri o intervalo compacto AB por esses intervalos abertos. Então, isso é uma cobertura aberta. Então, um teorema muito importante sobre compactos, porque caracteriza os compactos, é o teorema de Borel-Lebesgue. E lá a gente prova que se o conjunto é compacto, toda cobertura aberta dele admite uma subcobertura finita. Na verdade, o teorema de Borel-Lebesgue é um se somente se. Um conjunto é compacto se somente se, toda cobertura aberta dele admite uma subcobertura finita. Então, esse conjunto é compacto e está sendo coberta por conjuntos abertos. Então, essa cobertura aberta admite uma subcobertura finita. Então, certamente esse intervalo está contido numa união finita de i's e uma união finita de j's. Então agora eu vou pegar a partição, pessoal, formada pelo A e pelo B, porque toda partição tem que ter os extremos. E pelos extremos de todos esses intervalos que estão dentro do AB. Como assim, Clécio? Por que não pega todos os extremos? É porque um desses intervalos pode ter extremo fora de AB. Porque, veja, os I's eu só tinha que cobrir D. Não necessariamente ele tinha que estar dentro do AB, não. Ele cobre. Então, obviamente, um dos extremos, alguns extremos podem estar fora do intervalo. Então, vou pegar a partição formada por A, por B e todos os extremos de todos os intervalos, beleza? Aí eu vou fazer uma afirmação, beleza? Não vou provar, eu quero que vocês pensem um pouco, beleza? Quando eu pego essa partição que tem todos os extremos,
O ponto aí é como ela é formada, tá? Em todos os extremos desses intervalos. Quando eu pego o iésimo intervalozinho dessa partição, o que vai acontecer? Esse iésimo intervalozinho ou está contido no fecho de algum i, ou está contido no fecho de algum j, desses daqui. Beleza? Pode estar em 2? Pode estar em 2. A questão é que ele está em algum. Pensa aí nessa afirmação, beleza? Isso é verdade. Ou está no fecho de algum i, ou está no fecho de algum k, beleza? Vou seguir, ok? O que é que a gente vai fazer? A gente só vai denotar diferente para ficar mais fácil a nossa escrita, pessoal. Vamos denotar por T-alfa, os intervalos T-alfa menos 1 até T-alfa, os intervalos que estão contidos em algum i. E vamos denotar por T-beta menos 1 até T-beta os intervalos que não estão em nenhum i e automaticamente estão em algum j. Veja que a gente está tomando com cuidado. Eu não estou pegando assim, bote esses os que estão em i e esses os que estão em j. Não. Bote esses os que estão em algum i e bote esses os que não estão em nenhum i. Obrigatoriamente vai estar em algum j. Por que eu estou falando isso? Porque obviamente poderia ter intervalos que podem estar contidos nos dois. Então eu não vou somar duas vezes. Então eu vou denotar por T-alfa menos 1 até T-alfa os que estão em algum i. O resto eu vou denotar por T-beta menos 1 até T-beta. E obrigatoriamente, já que eles não estão em nenhum i, eles têm que estar em algum j, ok? Só para deixar claro, beleza, pessoal? Que mesmo que algum intervalo esteja nos dois, se o intervalo estiver nos dois, ele está denotado por alfa, porque ele está em algum i, beleza? E por beta é só os que estão só em algum j, não está em nenhum i, beleza? Por que isso, pessoal? É porque dentro dos i's, eu consigo estimar o comprimento dos intervalos. Quando eu somar todos os comprimentos desses intervalos que estão nos i's, esse somatório vai dar menor do que o somatório de todos os i's. Aqui você pode pegar os infinitos i's. Não precisa nem pegar só a quantidade finita. E esse infinitos i a gente já pediu, porque tem medida nula, o conjunto D, é menor do que epsilon sobre 2 vezes a oscilação total da f. Lembra que, obviamente, a oscilação em qualquer intervalozinho vai ser menor do que a oscilação total. Eu botei aqui só para a gente lembrar, beleza? Mas qualquer oscilação, em qualquer intervalozinho, seja alfa ou beta, ou i ou j, qualquer oscilação em qualquer intervalozinho é menor ou igual do que a oscilação total da f. Lembra ainda que nos intervalos j, a gente conseguiu controlar a oscilação da f. Então, uma oscilação beta, que seria a oscilação da f no intervalozinho de beta menos 1 até beta, essa oscilação, pessoal, vou até botar aqui do lado, vai ser menor do que a oscilação em algum j, menor ou igual do que a oscilação da f em algum jk, beleza? Interseção com a B, só porque tem que estar no domínio, óbvio. E isso aqui é para algum k, E isso é, obviamente, o que a gente já pediu. A gente já pediu que essa parada aqui, ó, essa oscilação seja menor do que epsilon sobre 2 vezes o comprimento total do intervalo, beleza? Já está dando meia hora, eu sabia que esse teorema é mais complicado. Mas agora a gente já está chegando no final, pessoal. Eu espero não ter complicado muito, mas basicamente agora a gente vai para o final, que é o que eu já falei no início, que era a ideia principal. O que a gente vai fazer? Quando a gente pega essa diferença, eu vou separar aqui a parte onde eu estou com os intervalozinhos dentro de algum i, da parte que eu não estou em nenhum i, obrigatoriamente eu estou em algum j. Nessa parte, eu não controlo a oscilação, mas eu consigo estimar, obviamente, pela oscilação total da f. Então eu puxo esse negócio para fora, então vai ficar a oscilação total da f vezes os comprimentos alfa. Esses comprimentos alfas são menores do que o somatório dos comprimentos dos i's, que por ter medida nula eu posso fazer menor do que qualquer coisa. Então eu vou pedir essa coisa menor do que epsilon sobre 2m menos m. Quando eu corto aqui, vai dar só epsilon sobre 2. Olhando para o outro pedaço, o que é que vai acontecer? Nessa parte, por causa da continuidade da f num ponto, eu consigo controlar essa oscilação beta. E eu vou pedir essa oscilação beta menor do que epsilon sobre 2 vezes o comprimento total do intervalo. Por que isso? Porque quando eu puxo isso para fora,
vai somar o somatório dos comprimentos, e isso, obviamente, eu consigo estimar, não consigo controlar, mas eu consigo estimar, é menor ou igual do que o comprimento total do intervalo, que é B menos A. Então, quando eu corto esse com esse, também dá epsilon sobre 2, quando eu somo os dois, dá menor do que epsilon. Então, nessa partição, a soma superior menos a soma inferior, em relação a essa partição, é menor do que epsilon, logo a função é integrável. Bem, é realmente um pouco complicado esse teorema, mas veja, está bem claro onde a gente usa as hipóteses. Ela é descontínua apenas no conjunto de medida nula, então eu controlo ali o tamanho dos intervalos. No resto, ela é contínua e eu consigo controlar ali, que faz parte da hipótese também, né? Consigo controlar ali a oscilação, tá, pessoal? Na próxima aula, a gente vai provar a recíproca do teorema, mas para isso a gente vai precisar primeiro definir o que é a oscilação da F em um ponto, ver algumas afirmações sobre isso. Tá? Eu estou seguindo o Elon fino, então é nesse caminho que ele vai, é nesse caminho que a gente vai também. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver uma sugestão de melhoria também, deixa aí também, tá, pessoal? E compartilha com seus colegas, que vai ajudar a gente a seguir, tá? Então, valeu, até a próxima.